Olá, youtubenses, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ricardo Pinelli, eu sou biomédico, bioquímico e físico médico e um apaixonado pelas emoções e comportamento humano. Hoje nós vamos falar sobre motivação e também vamos falar sobre desistência. E vamos falar sobre dois neurotransmissores importantíssimos nesse mecanismo, que é o sistema noradrenérgico do cérebro e o sistema dopaminérgico. Então vamos falar sobre a dopamina e a noradrenalina. A noradrenalina, por exemplo, vamos começar por ela, pela nora. A noradrenalina, ela é muito importante para a nossa disposição e energia. Primeira coisa. Então, ela funciona como hormônio, né, quando ela é liberada pelas nossas glândulas suprarrenais. Ela está muito envolvida com o nosso sistema cardiovascular e para preparar o nosso organismo para o estresse, vamos dizer assim, para uma situação de luta ou fuga, tá ok? Então, ela funciona como neurotransmissor também, em cognição ali com os neurônios, né, dando esse up para que a gente vá atrás dos nossos objetivos, né, o esforço, né. Então, vou dar um exemplo. É, ah, a noradrenalina está muito relacionada também à depressão, tá ok? Um adendo aí, um detalhe. Vou dar um exemplo. Uma pessoa, um indivíduo entra na academia querendo ficar bombado, querendo ficar um monstro. Então ele está lá na academia, tá um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ele não está tendo resultado, não consegue o resultado que ele achou que teria, né? Então ele desiste. E aí eu vou dizer o porquê. Só que antes disso eu vou dar um outro exemplo. Sabe quando nadamos contra a maré, contra a corrente? Você nada, 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 vai nadando e não sai do lugar? O seu próprio organismo, ele te manda um comando pro cérebro ali que aquilo é fútil para você, que não vale a pena, porque você está se esforçando tanto, tanto, tanto que não vale a pena. Por que isso acontece? A noradrenalina, quando a gente faz um certo esforço e repete esse esforço, vai repetindo esse esforço e começa a subir o nível de estresse, a noradrenalina ela vai sendo liberada, vai sendo liberada, vai sendo liberada. Os níveis de noradrenalina chegam num certo nível que os receptores noradrenérgicos, né, que nós temos no cérebro, não conseguem fazer a recaptação de tanta noradrenalina que foi liberada ali. E aí, o seu organismo recebe esse toque, fala assim, meu, tá dando resultado, cara. Ó, para por aí, porque, né, você tá lá trabalhando na empresa, tá lá, não tem gratificação, não tem, né, continua a mesma coisa, você tá buscando promoção, promoção não vem, você tá se esforçando. E, e aí, né? A noradrenalina só vai subindo, 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 até que chega num nível que você fica, tipo, esgotado. Essa palavra, estafa, esgotamento, no sentido de ir em busca desse objetivo. E aí é que entra um outro neurotransmissor chamado dopamina. Aí eu vou dizer a importância que a dopamina tem. Porque a dopamina, ela, como eu disse no vídeo anterior, a dopamina ela está muito relacionada com o mecanismo de recompensa do cérebro, né? Existem inúmeros estudos, eu acho que, se eu não me engano, eu posso estar equivocado. Em 2020 teve um estudo que saiu na revista Cell, que falava sobre um estudo que fizeram com os peixinhos, e tem os do ratinhos também. Os do ratinhos é interessante, porque eles colocaram o ratinho na gaiola e aí tem a alavanca, né? Colocaram ali a alavanca para ele
colocar a patinha dele ali e baixar a alavanca. E colocaram duas comidinhas, uma comidinha gostosa e uma comidinha, uma raçãozinha mais ou menos para ele. Só que para ele ter acesso à comidinha gostosa, a raçãozinha mais gostosa, que é mais, né, que vale mais, vamos dizer assim, pro ratinho, ele teria que apertar a alavanca 50 vezes. 50 vezes. E aí ele tá lá se esforçando e sempre um sistema de recompensa. Nossa, aí vem no sistema de recompensa. Aquela sensação de comer comidinha gostosa, raçãozinha. O esforço, ali, alavanquinha, noradrenalina. Só que daí ele tem a recompensa, né? E aí vem a dopamina. A dopamina e a noradrenalina, elas meio que se regulam, principalmente a dopamina em relação à noradrenalina. Quando a noradrenalina chega nesse nível alto, né? Que, por exemplo, esse exemplo do ratinho que eu dei. Se você retira a comidinha dele e ele tá lá na alavanca e não tem mais a comidinha dele, ele pode apertar, ele vai lá 50 vezes e não tem, vai lá de novo 50 vezes e não tem, vai lá ele até tenta mais, vai lá 60, 70 vezes e não tem. Cadê minha comidinha? Cadê? Onde está minha comidinha? Aí ele desiste. É o que acontece, translacionando para nós humanos, é o que acontece conosco também. Tá certo? E aí que vem, como eu disse, essa famosa substância chamada dopamina. Famosa porque acho que muita gente conhece, eu acredito. Sei. Posso estar enganado. Bom, gente, então voltamos. A dopamina ela está muito relacionada a esse sistema de recompensa. Quando a noradrenalina sobe muito, é preciso aumentar o nível de dopamina para que a noradrenalina baixe. E se você tem um nível alto de dopamina, você tem mais motivação. É isso que acontece. Por exemplo, existem drogas, por exemplo, alguns fármacos, anfetamina, que aumenta muito, eu acho que, se eu não estou equivocado, umas 5, 6, 7 vezes mais os níveis de dopamina no nosso cérebro. E existem alguns fármacos também, por exemplo, o haloperidol, que abaixa essa dopamina. Obviamente que para se ingerir anfetamina é muito difícil, mas existem alguns medicamentos como Ritalina, Valvens, que são bem indicados muitas vezes para que você se sinta mais motivado, tenha foco, né, enfim, e consiga ir atrás. Só que o que acontece é que nós não precisamos de fármacos. Se você vai para a academia pensando só na estética, só no resultado, como aquele exemplo que eu dei anteriormente, você vai desistir. O que acontece é que a gente tem que pensar. Acho que chegou meu lanche, gente. Mas eu vou terminar aqui. O que acontece é que a gente tem que pensar no foco, no resultado. Se a gente está focado no resultado, seja algum projeto que você desenvolveu, você tem que ter foco no resultado. E se você está na academia ali, puxando ferro, você tem que saber que você tem que se esforçar muito e colocar na sua mente que o resultado é importante, que não importa se você vai se esforçar muito, mas que o resultado é importante, que o resultado é importante para você, que você está em busca do resultado, que o resultado depende de esforço, de muito esforço, que você está atrás do foco do resultado. A gente mandando esse comando para o nosso cérebro, automaticamente a nossa dopamina vai subir. E aí, o que a gente faz? A gente vai atrás do foco e do foco. É isso que eu tenho para falar para vocês, gente. Mesmo que a gente esteja, mesmo que nós estejamos demandando muito esforço, nos esforçando demais, não desista. Existem mecanismos
como que eu posso dizer assim, emocionais, né, e também de pensamentos positivos, que você tem que pensar no foco, porque o foco é importante. Porque senão você desiste, sabe? Esse exemplo que eu dei de você nadar contra a maré. Se esforça mais, se esforça mais, se esforça mais. Meu lanche, gente, eu vou ter que ir lá, desculpa pra vocês. Mas realmente é isso que eu tenho que falar pra vocês. Que esse sistema noradrenérgico e dopaminérgico, quando você consegue mexer com esse mecanismo, ele é importante tanto para motivação quanto para resistência. Então, gente, vamos lá, foco, ok? Um beijo para vocês, fique com Deus e até sexta-feira.